Bom dia a todos, graça e paz. Que lindo dia, que lindo domingo que Deus nos concede nesta linda manhã. E eu quero inverter um pouco a ordem hoje. Tenho aqui 2 cartões de visitantes, né? Melhor já conhecê-los no começo, né? Aí a igreja pode conhecer, depois conversar. Temos conosco Raquel Machado e Mateus. Ali, muito obrigado pela presença conosco, né? Deus abençoe muito, sejam muito bem-vindos. Nós acolhemos vocês no amor de Cristo e no nome de Cristo. Também temos conosco Lavro Canguçu, Raíssa Canguçu e Lara Canguçu, da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, São Paulo. Lá atrás. Muito obrigado pela presença conosco. No final do nosso comunical, eu gostaria de cumprimentá-los pessoalmente, conhecê-los mais de perto. Okay? Sintam-se em casa e muito bem-vindos. Mais alguém nos visitando? Além das 2 famílias apresentadas. Nossa, muito obrigado a todos, então. Nós acolhemos todos que estão aqui nesta hora no templo. E você que está conosco pela internet, nós também acolhemos você. Está conosco lá atrás o reverendo Gilmar Lima. Obrigado, reverendo, pela sua presença conosco. Quem mais está aí do lado? É o Zinho, é isso? Muito bem-vindo. Zinho, irmão do reverendo Gilmar, muito obrigado pela presença conosco também. Irmãos, 1º de maio, iniciando o mês do lar, o mês da família. E se é o mês do lar, o mês da família, vamos falar sobre família. Vamos trabalhar esse assunto. Não quer dizer que só o mês de maio é mês da família. 12 meses são meses da família. Mas o mês de maio, como foi escolhido como mês da família, nós trabalhamos com mais intensidade temas que abordam a família. E eu entendo que é muito bom isto. Devemos trabalhar isso todo ano. Ontem tivemos aqui um encontro de casais, né? Muito bom, palavra muito oportuna do reverendo Juliano. E hoje vamos então iniciar, e eu vou abrir o mês de maio. Então o reverendo Juliano me deu esse privilégio de abrir o mês de maio, né? E dentre muitos temas importantes, urgentes, que nós temos que tratar nesse mês, eu escolhi um deles. Há tantos outros, né? Mas o que eu escolhi é bíblico, e ele é necessário na nossa vida familiar, e ele é urgentíssimo. Então eu vou trabalhar esse assunto hoje. Não é um assunto novo, mas tem que ser novidade para a minha vida e para o meu coração, para a minha prática, né? Então vou trabalhar hoje perdão na família. Perdão na família. Mais adiante eu vou trabalhar a parábola lá dos 2 filhos perdidos, né? Porque os 2, um perdido fora de casa e um dentro de casa, né? A gente chama a parábola do filho pródigo, né? Na verdade é a parábola dos 2 filhos perdidos, né? Um que foi embora, né? E que representava ali as prostitutas, os publicanos, e o que ficou em casa, que era o fariseu, né? Estava lá em casa certinho, mas o coração estava empanzinado de ira, de falta de perdão, né? Mas vamos deixar aí o texto um pouco mais para frente, né? Então eu quero começar a minha aula. Vamos estar orando, né? Mais uma vez. Por que orando mais uma vez? Para que a palavra penetre o seu coração. Para que o estudo que daremos possa realmente atingir o seu coração, o seu casamento, a sua família, os seus relacionamentos. Porque esse assunto não é de difícil compreensão. Ele é bíblico, ele é claro. É de difícil execução. Compreender esse assunto todos nós compreendemos, né? Eu só vou lembrar vocês
de verdades bíblicas sobre o perdão. O problema é a execução desse assunto. É a prática do perdão. É aí que as coisas ficam complicadas. Vamos estar orando? Ó Deus, estamos aqui nesta manhã e te agradecemos porque estamos vivos, com condições de estarmos te adorando, te buscando, reunidos nessa casa de oração, para aprendermos mais da tua palavra. E, ó Deus, o assunto que vamos tratar, nós cremos, ó Deus, que ele é urgente, ele é importante, ele é necessário para que famílias sejam famílias abençoadas, famílias equilibradas, famílias que sejam refúgio de paz, de compreensão, de amor, de perdão. E tu sabes o quanto nós temos dificuldades, ó Deus, na execução desse assunto, na prática desse assunto. Pedimos a tua bênção sobre nós, ó Deus, para esta manhã e para esse momento de exposição da tua palavra. Que tu atinjas cada um que está aqui no templo e cada um que está conosco também pela internet. Cada família, cada casal, que o Senhor esteja indo ao encontro e trabalhando em cada coração esse assunto do perdão, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então iniciando o nosso tema, temos aí um casal meio brigado, né? Quem sabe você que está conosco hoje, você que veio para a igreja, você que está conosco pela internet, como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento marido-esposa, esposa-marido? Você veio para a igreja e parou a briga aqui na porta da igreja? Isso acontece, vem brigando até a porta. Vamos parar a briga e continua depois. Então, acontece. Como você chegou aqui e como você está em casa me ouvindo nesta manhã? Como estão os seus relacionamentos na vida conjugal, na vida familiar? Como cristãos, cremos que Deus criou a família. Família foi Deus que criou. É a primeira instituição de Deus, é a família. É só ler a Bíblia. E se é a primeira, é porque Deus entendeu que ela é importantíssima. Deus não faz nada sem propósito. Se Ele criou a família, Ele criou com propósito. Então, como cristãos que conhecemos a Bíblia, que lemos a Bíblia, queremos que Deus criou a família. E a fez para quê? Qual o objetivo de Deus com a família? Para que seja um refúgio de paz. Deus não quer que a minha família, a sua, seja um lugar de guerra, de brigas, de ressentimentos, de mágoas. Não, um refúgio de paz. Quando o marido termina o trabalho e vai para casa, ele tem que encontrar um refúgio de paz. Quando a esposa volta para casa, refúgio de paz. Quando os filhos saem da escola ou do trabalho e vêm para casa, eles têm que encontrar em casa um refúgio de paz. Não um campo de batalha. Não um campo de guerra. Não um campo de intriga. Um lugar de alegria, não de tristezas. Um lugar de equilíbrio. E não de pessoas desequilibradas que estão vivendo, brigando a cada momento. E equilíbrio em meio da angústia, desesperança e confusão da sociedade em que vivemos. Nós sabemos que a sociedade hoje é um lugar de desesperança, de confusão. As filosofias humanas, as ideologias humanas, tudo está contra a família e contra o casamento. Nossos filhos vão para a escola e escutam o que sobre a família? Só coisa ruim. Então, nesse mundo que hoje está vivendo a desconstrução da família, a destruição da família, a destruição do casamento,
o nosso lar, o meu lar, o seu, as famílias devem ser refúgio de paz, de alegria, de equilíbrio, em meio a essa confusão que nós vivemos na sociedade. Queria que vocês pensassem inicialmente sobre isso e refletissem. Entretanto, há várias ameaças que colocam em risco a harmonia da família. Quais são as ameaças? Uma delas, a falta de perdão. Outra é uma sociedade hoje chamada mundo pós-moderno, que não há mais verdade absoluta. Ideologia de gênero e tantas outras ideias que estão hoje orquestrando contra a família, bombardeando contra a família, torpedeando a nossa família. E esses torpedos chegam e começam a derrubar as famílias, né? Então, as ameaças estão aí, colocam em risco a harmonia da família. É importante meditar no ensino bíblico a respeito do perdão na família. Mais importante ainda é viver este ensino. É viver este ensino. E aí, só para você pensar, muitas vezes acontece que as famílias estão vivendo brigas, desentendimentos, conflitos entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos entre si. E se esses conflitos não são tratados, eles não vão ser resolvidos. Aquela ideia, deixa o tempo passar que resolve, no casamento, na família, isso não funciona. Deixa o tempo passar. Não, isso não vai resolver. São muitos casais que se divorciam. E por que os casais se divorciam? Porque estão os problemas, surgiram problemas e não foram solucionados. A solução é o perdão. No casamento, na família, nos relacionamentos. Como já disse, é de fácil compreensão, mas de difícil execução. Vamos então estar caminhando, e antes de entrar na parábola do filho pródigo, eu queria trabalhar um pouco a vida de José. Que provas concretas, não teóricas, concretas José deu de ter perdoado realmente a seus irmãos. José é um exemplo de perdão. José tinha 13 anos quando começou a ser, já era antes, né? Mas que a Bíblia narra lá, começo da história de José, né? Gênesis capítulo 37, vai até o capítulo 50, né? Ele foi odiado pelos irmãos, vendido, esquecido. E esse homem então viveu pelo menos 13 anos, de 17 até 30 anos, uma vida turbulenta, como consequência do problema lá, de ter sido o queridinho do papai. Uma túnica bonita, né? Ele tinha o melhor terno da época, né? Pensa no melhor terno. Quando você anda por aí, você vê terno de 4, 5 mil reais, não tem? Tem terno bonito por aí. Para hoje ele teria o melhor terno da época. Foi amado pelo pai, mas esse amor, essa preferência causou problemas. Começou já aí, né? Preferência do filho. Mas este homem, pelos caminhos da providência, ele chega lá a ser o mais importante no Egito, né? Depois de Faraó. Os anos passaram, a fome chegou, os irmãos foram lá comprar comida, senão ia morrer de fome. E quais foram as atitudes de José? Qual foi o comportamento desse homem frente ao ódio que ele recebeu? Eu escolhi só esse texto de Gênesis, capítulo 50, vamos ver lá? Vamos ver esse texto, quais as provas que ele deu do seu perdão aos irmãos. Falando, José estava dentro do contexto de uma família numerosa, né? Uma família numerosa. Capítulo 50 de Gênesis.
Vamos ver aí. A partir do verso 15 ao verso 21. Tudo bem aí o som? Ok. 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, olha a preocupação dos irmãos, passou um filme na cabeça, o que nós fizemos com nosso irmão? Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir. O verbo perseguir aqui pode ser também ter rancor. Então, os irmãos de José estavam preocupados que José estivesse com rancor contra eles, com ira. É o caso se José tiver rancor contra nós e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Olha aí. Eles tinham consciência que fizeram mal para José, que odiaram José, que venderam José, que jogaram José numa cisterna. Estavam preocupados. Verso 16. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. É impressionante essa expressão, José chorou. O que essa expressão denota para nós? Quando uma pessoa chora, você não pode adentrar o coração de ninguém. Mas o choro pode revelar algumas coisas. Que a pessoa está com emoção, que ela é sensível àquela situação que está vivendo. E também existe o choro do arrependimento, a consciência. Então José demonstra aqui um coração grande, magnânimo, sensível. E não foi só aqui que José chorou. Eu fiz um levantamento aqui na história de José. Por vários momentos ele chorou. E está chorando outra vez. Ele é sensível, ele é emotivo. Ele não é um coração duro de perdoar. Esse negócio de assim, olha, é meu gênio mesmo, eu sou duro de perdoar. Irmãos, isso são chavões que devem cair do nosso linguajar cristão. O coração do cristão tem que ser sensível, tem que se arrepender. José demonstra aqui sua sensibilidade, a sua bondade e a sua disposição em perdoar. E que tem que acontecer conosco também. E eu queria que você abrisse comigo em outros textos. Capítulo 42 de Gênesis. O verso 24. 42, 24. Veja aí José chorando. E retirando-se deles, chorou. Veja aí. E vai continuar a narrativa. Depois, tornando-lhes, falou, tomou a Simeão, entre eles algemou na presença deles. Veja outra vez, capítulo 43 de Gênesis. O verso 30. José se apressou e procurou onde chorar, quando ele hospeda os seus irmãos, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Veja a sensibilidade desse homem. Ainda capítulo 45, o verso 2. Então veja que José demonstra essa sensibilidade. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Veja o choro desse homem. Verso 14, 45, 14 e 15.
E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Capítulo 46, o verso 29. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço e chorou assim longo tempo. Então não foi só aqui agora, no final do texto. Esse homem tinha sensibilidade, ele tinha um coração pronto para perdoar. No seu casamento tem que ser assim. Não resolve ficar com o coração duro, empedernido. Na sua relação com os seus filhos, tem que ser assim. Tem que ter humildade, sinceridade, quebrantamento e disposição para perdoar. Senão a família não vai ser um refúgio de paz. Não vai ser um lugar de alegria. Não vai ser um lugar onde você tem prazer de estar. Porque a ausência de perdão azeda o casamento. Complica a família. O lugar fica insuportável. Alguém já disse que o pior lugar do mundo é uma família entre quatro paredes, se odiando. Um casal entre quatro paredes sem perdoar. Alguém já disse que esse espaço onde não há perdão é como se fosse um inferno de tormento, de angústia. É lógico que não é o inferno verdadeiro, né? Mas lembrando que é um lugar onde a coisa fica complicada, difícil. Então veja, continua no texto aí. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos. Gênesis 50, verso 18. Prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Olha a consciência de José. Eu não estou no lugar de Deus, não. E olha o verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Por que eu escolhi esse texto para exemplificar aqui o perdão de José? Ele não se vingou, ele não retalhou, ele não deu troco. Não, ele tinha tudo, ele podia fazer o que quisesse com seus irmãos. Creio que até matá-los, exterminá-los. Mas ele não o fez. Ele perdoou. E é assim que termina o livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. José perdoando seus irmãos. Ele deu provas concretas do perdão. Ele não apenas disse, eu perdoei. Mas ele demonstrou. Ele amou os irmãos, recebeu os irmãos, chorou com os irmãos, acolheu os irmãos, sustentou os irmãos. Então, perdão não é simplesmente uma teoria. Tem que ser uma prática. Temos que demonstrar o nosso perdão com práticas concretas. Então, se há um problema no casamento e houve perdão, as provas concretas vão aparecer no relacionamento. As coisas vão mudar. Eu não vou ficar do mesmo jeito. A esposa não ficará do mesmo jeito. A relação dos pais com os filhos não será a mesma. Haverá mudança. E mudanças concretas. Ok? Alguma pergunta? Eu estou aqui, é uma aula, né? Às vezes me empolgo um pouco no ardor do assunto, né? Mas alguma pergunta até agora? Alguma coisa a dizer? Tudo bem? Ok? Ok. Um outro exemplo.
o que pode acontecer a uma família pela falta de perdão entre seus membros? Nós imaginamos, não é simplesmente deixar de perdoar. Mas o que pode acontecer? Quais são as consequências para o casamento, para os relacionamentos? Eu tomei veja esse exemplo aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, vamos ver aí essa narrativa bíblica, né? Capítulo 20 do primeiro livro de Samuel. A 34. Saul irado contra Jonatas. Olha o problema, uma família. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas. Jonatas tinha feito aliança com Davi. Jonatas estava protegendo Davi, porque Davi era alguém que estava lá sendo perseguido por Saul. E Jonatas estava ajudando Davi a não ser apanhado e morto por Saul. Mas veja a atitude de Saul, seu pai. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa. Olha a expressão que ele usa contra Jonatas. E rebelde. Não sei eu que elegesse o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. E com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e nesse segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Eu tomei apenas como exemplo esse texto. O que podia ter acontecido ali? Morte na família. É que a lança não pegou. Já pensou o pai matar o filho? E vocês devem conhecer histórias de famílias onde não houve perdão e houve morte. Morte literal. Irmão matou irmão. Pai matou filho. Temos as histórias aí. Quando na família não é um refúgio de paz, de perdão, de equilíbrio, a desgraça pode chegar. Você fala assim: mas pastor, família de crente? Pode acontecer. Se não há perdão, pode acontecer. Nós acompanhamos aí a família Nardoni. Por que jogaram a menina lá daquela altura pela janela? Falta de perdão. Ira, problemas na família, no casamento. Por que a Susana matou, com os irmãos escravinhos lá, mataram os pais? Já pensaram conseguir ir na cama matar os pais dormindo? Com espancamento? E há tantas outras histórias de famílias onde a desgraça chegou, onde a morte física chegou, por causa da falta de perdão. É um assunto de fácil compreensão, mas de difícil execução. O nosso coração é enganoso, mesmo nós que somos regenerados. Orgulho, a prepotência, a altivez pode dificultar na nossa família, no casamento, essa atitude. Então veja, alguma pergunta? Tudo bem? Posso seguir? Uma última pergunta
qual deve ser o referencial do perdão? Então eu quero terminar esse momento introdutório. Então mostramos a família de José, o perdão, Jonatas e Saul, quase morte, isso, desavença. E agora, qual deve ser o referencial do perdão? Qual que é o padrão do nosso perdão? Vamos ver esses dois textos aí de Paulo. Efésios 4, 32. Para mim, Paulo, nesses dois versos, ele resume de forma clara, precisa, o perdão. Qual é o... deve ser o referencial do perdão. Você pode ver que esse verso está num contexto. Qual é o contexto? Mentira, deixando a mentira. Verso 26, deixando a ira. Pode ver. Esse verso ele não está isolado. Ele está num contexto. Esse verso que eu vou ler, Paulo está falando no contexto da vida de santificação dos crentes. É nesse sentido. Fala de ira, fala aí da mentira, fala de furto, fala de palavra torpe, a comunicação ruim, distorcida, fala de entristecer o Espírito Santo, não é isso? E aí no verso 31, longe de vós o quê? Toda amargura, mágoa, ressentimento e cólera, olha aí, ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Interessante, Paulo está escrevendo para crentes. Mas crente tem ira, tem amargura, tem cólera, tem gritaria. Se Paulo escreveu, porque tem. E aí o verso 32 entra nesse contexto. Ira, amargura, gritaria, cólera. O cristão fica encolerizado, fica irado, não perdoa. Olha o verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, no lugar da ira, da cólera, da gritaria. Coração compassivo, benigno, perdoando-vos uns aos outros. Olha o final desse verso. Qual que é o referencial? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós fomos perdoados. E agora, Paulo, vocês não foram perdoados? Deus não perdoou vocês? Vocês não eram pecadores condenados ao inferno? Uma dívida impagável que vocês tinham com Deus? E Deus perdoou. Se Ele perdoou, por que você não perdoa o marido? Por que você não perdoa a esposa? Por que você não perdoa os filhos? Por que os filhos não perdoam os pais? Sendo que qualquer dívida que alguém tenha comigo é ínfima, é pequena demais, perto do perdão que eu recebi de Deus. Então o referencial do perdão, o padrão é esse. Como Deus em Cristo me perdoou. Veja o outro texto, Colossenses, capítulo 3, o verso 13. Colossenses capítulo 3, o verso 13, Paulo escrevendo para crentes. A igreja de Colossos, não é isso? Colossenses 3, 13. No verso 12, melhor, de 5 a 11, Paulo está falando aquilo que tem que ser abandonado, né? As coisas devem ser abandonadas. Ele faz uma lista grande aí de pecados que devem ser abandonados. E no verso 8, ele diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, olha a ira aí. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E agora pulamos para o verso 13.
suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então esse é o referencial. Deus me perdoou, tem que perdoar. Eu preciso entender isso. Como eu disse, nós entendemos. O problema é a execução desse perdão. Tendo isso em mente, eu vou então para alguma pergunta até agora? Uma coisa? Ok, eu fui um pouco longo na minha parte introdutória, né? Como que eu já disse, levei muito tempo preparando a mesa, a pessoa perde a fome, né? Que o professor do seminário falava isso. Né? Mas eu creio que tudo isso era importante para entendermos o perdão na família. Ok, agora eu vou trabalhar a parábola dos 2 filhos perdidos. Um perdido fora de casa e um dentro de casa. Abramos lá em Lucas capítulo 15. Então eu vou trabalhar um pouco a questão aí dessa família, dessa parábola que Jesus contou, do filho pródigo, assim conhecida, né? Ou dos 2 filhos perdidos. Eu vou já lendo e expondo, então, esse assunto. Capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E aí continua a narrativa. Então vamos trabalhar um pouco, então, o perdão é uma necessidade no relacionamento familiar. Estou tomando essa família como um exemplo. Né? Então, eu vou mostrar como que o perdão é necessário. Ele não é opcional. Ele não é alguma coisa que eu posso relevar, desprezar. Né? Não é novidade para ninguém que toda a família tem problemas. A minha tem, a sua tem, o meu casamento tem, o seu tem. As famílias são formadas por pecadores. Desde que houve a queda lá, a família começou a enfrentar problemas. Uma coisa era a família antes da queda, outra coisa a família pós-queda. As coisas mudaram. Né? Então, lá na sua casa você tem pecadores. E você também é. Não se esqueça disso. Né? Então, não é novidade para ninguém que toda família tem problemas, famílias são formadas por pecadores. A família da parábola contada pelo Senhor, Jesus, não é exceção a esta regra. Enfrentou problemas seríssimos. Jesus contou uma família que tinha o pai e 2 filhos. Família pequena, né? E teve problemas. Como que surgiu o problema aí? O filho mais novo chegou e falou: ô pai, cansado dessa rotina aqui em casa, né? Eu tenho uma parte aí, não tenho? Até aí tudo certo, era dele. Ele tinha herança. Era dele. Mas qual foi o problema que aconteceu aí? Era dele. Mas não para aquele momento. E esse filho mais novo criou um problema. Porque a atitude dele não foi só apenas pegar a parte dele e ir embora. Viver lá dissolutamente, viver lá na libertinagem. É que a atitude dele de chegar para o pai e pedir a herança antecipadamente, antes da hora, antes da morte do pai,
Isso implicava num grande desrespeito. Ele disse para o pai mais ou menos assim: pai, o seu valor é menor do que a minha herança. Ele humilhou o pai. Ele desrespeitou o pai. Foi uma atitude terrível. E aí então, causou, creio, um grande desconforto. Imagina o pai sendo desrespeitado e o irmão mais velho ficou sabendo. Então veja que o problema estava ali presente naquela família. Problema de relacionamento, não é isso? Esses problemas foram provocados pelo filho mais novo, que exigiu do pai de forma antecipada. O que ele fez, mais ou menos assim, um pecado imperdoável. Na dimensão humana, ele fez uma coisa que seria um pecado imperdoável. Né? E aí, então, fomos analisando, eu fico a pensar que no coração do pai e no coração do filho, deve ter surgido o quê? O que surge no coração quando alguém ofende? Mágoa, ressentimento. Então, tanto o pai como o irmão mais novo devem ter ficado com o coração cheio de mágoa, de ressentimentos, creio eu. Como que poderia resolver aquele problema? O perdão. O perdão, com o perdão a paz volta aos corações tristes e angustiados. Com o perdão os membros da família podem se reconciliar. Se qualquer fator põe em risco o equilíbrio, o perdão precisa ser exercitado na família. E aí eu coloquei um texto aí de Provérbios para mostrar que lá na família do filho pródigo estava faltando. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Aquele moço pensou que dinheiro ia resolver. A herança ia resolver. Mas criou um problema sério. E esse outro texto, verso aí. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. É melhor comer arroz, feijão, ovo frito, salada de alface com tomate e cebola, que é o basicão, não é isso? Do que comer salmão com ódio. É isso? Então a família tem que ser um lugar onde haja perdão, ele é necessário. Lá aconteceu o problema. O filho desrespeitou o pai. Como é que está a sua família? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua caminhada? Pois por mais graves que possam ser os pecados que os membros da família possam cometer uns contra os outros, o perdão continua a ser uma necessidade. Uma necessidade. Enquanto essa situação não for satisfeita, a questão vai piorar. Vai piorar. E aí eu coloquei uma lembrança aí. Pedir, dar e aceitar o perdão é uma necessidade vital para a saúde emocional. Coloquei 3 verbos ali, ó. Pedir, dar e aceitar o perdão. É uma necessidade vital para a saúde emocional, espiritual e até física. Eu coloquei física entre parênteses, mas podia colocar sem parênteses. Você sabia que tem muita doença física que é consequência por falta de perdão? Aí a pessoa vai tratar com psiquiatra, com psicólogo, fazer terapia, e gasta dinheiro com isso. Há pessoas que estão vivendo uma situação de falta de perdão, estão com problema físico, problema emocional, problema espiritual, e não vai resolver com remédio. Remédio não cura a falta de perdão. Pode tomar qualquer medicamento. Se o coração não pedir, não dar e aceitar perdão, remédio não cura a falta de perdão. A doença vai continuar. Creio que eu já contei aos irmãos, só para lembrar, uma mulher estava muito doente, e estava piorando, e foi internada porque o estado ficou grave, e lá no hospital fizeram todos os exames naquela mulher.
tudo que era possível. Os resultados eram excelentes. Ela não tinha nenhuma doença grave. E aí um médico deu uma ideia, falou assim, por que nós não chamamos um conselheiro, um terapeuta para conversar com essa mulher? Quem sabe? E aí descobriram lá um homem muito competente nessa área de aconselhamento e levaram para o hospital. E aquele homem entrou no quarto, ficou sozinho com aquela mulher, começou a conversar com ela, conversar com ela, conversar com ela. No momento ela caiu em prantos. Começou a soluçar e disse para o conselheiro, o meu problema tem 20 anos. Há 20 anos atrás a minha irmã me traiu com meu marido. Eu nunca perdoei a minha irmã. A minha doença tem nome, é falta de perdão. Estava sofrendo há 20 anos, porque não tinha perdoado a sua irmã. Eu já disse que perdoar traição não é tarefa fácil. Quando uma pessoa é traída, pedir, dar e aceitar perdão não é fácil. Mas o caminho é o perdão. Tem uma necessidade para a saúde emocional, espiritual e até física de qualquer família. Seja na Palestina dos dias de Jesus, ou no Brasil do nosso tempo, e também em qualquer lugar do mundo. Pois não. Microfone, instantinho só. Microfone. Até aqui, está aqui. O menininho brigou com o irmãozinho dele, né? O mais velho. Sim. Bateu no mais novo e empurrou ele, começou a sangrar a cabeça, foi parar no hospital, teve que fazer cirurgia, deu ponto. Só que ele estava melhor no outro dia. Sim. Aí o médico chegou para ele e falou assim, viu? Você já foi tudo bem, você vai ter alta hoje. O menininho ficou todo feliz. Falou, eu trouxe esse chocolate, um tablete, chocolate, para você pode comer. Ele pegou, abriu o chocolate, cortou a metade e estava comendo só a metade. O médico falou, não, coma inteiro. Ele falou, não, vou comer só metade. Ele falou, mas por quê? Porque a outra metade eu vou levar para o meu irmão. Ele falou, mas não foi seu irmão que machucou você? Ele falou, foi, mas eu já perdoei. Ok, pode deixar aí no banco se alguém precisar. Ok, então o perdão é uma necessidade vital para o seu casamento, para a sua família. É necessidade, não é algo opcional. O perdão produz restauração do relacionamento. Não é apenas uma necessidade, ele restaura. Veja na parábola do filho pródigo, ou dos filhos perdidos. Veja a continuação da história. Eu li até o verso 15, né? Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, ou das vagens, né? Ou da lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. O filho foi embora, desrespeitou o pai,
massacrou o pai, humilhou o pai. O senhor está morto para mim. Para mim o senhor não existe mais. Eu quero agora é viver a minha vida. Dá o dinheiro aí, dá a minha parte. Eu imagino o coração daquele pai. Ultrajado. Mas agora o filho voltou. E o pai não disse: seu safado, seu malandro, seu libertino. Ele acolheu. Ele acolheu. Além de ser uma necessidade, precisa ser satisfeita, o perdão produz restauração. Foi o que aconteceu na família retratada no texto básico. A recepção festiva dada pelo pai ao filho mais moço, que voltou para casa, indicava claramente que houve perdão. Houve perdão. E com o perdão, o ex-guardador de porcos foi restaurado à sua posição de filho. Como é que eu sei? Ele recebeu roupa nova, sandálias novas e o anel da família. Se você olhar no texto, ele preparou um discurso. E ela fala para o pai: olha, posso ser um empregado aqui. Ele nem terminou o discurso. O que ele tinha planejado, ele não disse tudo, porque o pai já abraçou, já perdoou, festa, recepção. O pai não disse: você vai ser agora um empregado. Você é meu filho. Você voltou para casa. O perdão restaura relacionamentos. Quando o marido tem problema com a esposa, o perdão restaura. Quando a esposa tem problema com o marido, o perdão restaura. A alegria volta no casamento. A paz volta. Os pais que perdoam os filhos e os filhos que perdoam os pais. O perdão restaura o relacionamento. Se acordamos com problemas e pedimos perdão, o almoço vai ser delicioso. Mas se você não perdoa, não resolve ir no caipirão almoçar e pedir um filé à parmegiana. Não resolve. Refeição não resolve problema. Cardápio não resolve ira no coração, ressentimentos. O que resolve é dar, pedir, conceder perdão. Então, temos que fazer isso. Essa família voltou a ser uma família abençoada. Você é meu filho. Você não é guardador de porcos. Imagino como aquele rapaz chegou em casa. Eu imagino. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar, não é isso? Sujo, cheirando mal, descalço, cabeludo, barbudo, abandonado. Imagina a cena daquele filho chegando em casa. E o pai não disse: por favor, vá tomar banho primeiro. Ele abraçou, ele recebeu, ele perdoou. Que atitude. É lógico que essa parábola tem uma ideia muito maior, né? De Deus Pai me abraçando com um pecador maldito. O que Jesus está contando aí é uma ideia muito maior, não é isso? Não é só de um pai humano recebendo um filho, é Deus fez isso conosco. Nós éramos maltrapilhos, imundos. E Deus em Cristo nos abraçou. Disse: você é meu filho, Paulo Gerson. Você não é meu empregado. Você é meu filho. Se Deus faz isso conosco, por que você não faz isso no seu casamento, na sua família, nos seus relacionamentos? Então o perdão restaura relacionamentos. Quantos casamentos vão para o divórcio? Porque falta o perdão. Quantos filhos que abandonam a casa? Porque falta perdão. Então o perdão restaura nossos relacionamentos, não é isso? Sempre que há a prática do perdão, maravilhas acontecem. Relacionamentos interpessoais rompidos são restaurados.
são restaurados. A restauração produzida pelo perdão se dá em vários níveis. Em nível horizontal. Se eu tenho problema com a minha esposa e eu não me reconcilio, há uma interrupção horizontal. É isso? Horizontal. Então tem que haver esse perdão mútuo. No relacionamento da pessoa ofendida com quem a ofendeu. Preciso fazer isso, mas o perdão não é só horizontal. Veja outra coisa, em nível vertical. No relacionamento com Deus. Se você não perdoa o marido ou a esposa, sua relação com Deus está com problemas. Você não pode orar a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, como assim perdoamos os nossos devedores? Como assim? Está dizendo que para que Deus perdoe os seus pecados, como você perdoa, você não está perdoando. Então, é a nível horizontal, vertical e a nível interior. De você com você mesmo. Porque se você não perdoa, o problema está no seu coração. A relação sua com você não está tranquila. Você não está em paz. A falta de perdão, então, tem 3 níveis. Com Deus, com a pessoa e com você. Veja a importância desse assunto. A necessidade desse assunto. E como o perdão restaura relacionamentos. Alguma pergunta? Vamos para o final da parábola? Pois não. O microfone para a irmã Rosana aqui, ó. A falta de perdão, na verdade, é mais problema para nós do que para aquele que não está sendo perdoado, né? Porque cria em nós muita angústia, muita tristeza, e é nós o problema, né? Porque fica muito em nós isso. Sim. É como, acho que vocês já falaram aqui, você dorme com a pessoa, você acorda com a pessoa, você almoça com a pessoa, você janta com a pessoa, porque aquilo fica em você, né? A falta de perdão. Você fica com a pessoa o tempo todo na sua vida, né? Ok. Muito obrigado, irmã Rosana, pela lembrança. Há uma frase que resume isso. Eu não sei quem é o autor da frase, mas quem usou com propriedade. Não perdoar é tomar veneno, pensando que outro que vai morrer. O veneno fica com você. É você que carrega a angústia, o ressentimento, a falta de paz. Então, realmente concordo plenamente. Acho que a irmã Kátia pediu a palavra. Microfone, por favor. Na parábola do filho pródigo, ele chega para o pai e fala: pai, pequei contra ti, né? E aí ele recebe o perdão. E é interessante ressaltar que o perdão, ele tem que se dar independente da pessoa vir e pedir o perdão, né? Então, se é difícil a gente perdoar, quando a pessoa chega até a gente e fala: pequei contra ti, um espírito humilde, e imagine quando a pessoa não vem, né? Mas eu preciso entender que eu preciso perdoar, mesmo que a pessoa não venha me pedir o perdão, não venha falar comigo, ou talvez não tenha nem se arrependido daquele pecado. Eu preciso perdoar ainda assim, né? Que foi, na verdade, o que Cristo fez, né? Ele pagou e perdoou, pagou na cruz os nossos pecados, até mesmo antes da gente cometer, né? Então, que Deus nos ajude a isso. Amém, amém. Mais alguém? Ok, meu último ponto, então, é esse. O perdão é um desafio. Primeiro, então, falei que ele é necessário. Depois eu falei que ele restaura relacionamentos. E agora é um desafio. Alguém pediu a palavra? Sim? Olha o microfone. O que nós precisamos reconhecer que todos nós somos falhos. Estamos sujeitos ao erro. E que todos nós queremos ser perdoados. Agora, se eu quero ser perdoado, eu devo perdoar também o meu irmão.
E Pedro perguntou para Jesus, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7? Jesus diz, não até 7, mas até 70 vezes 7. Porque isso aí quer dizer que é infinito. Sim. Porque ninguém vai ficar contando quantas vezes está perdoando. Agora, se nós gostamos de ser perdoados, também precisamos perdoar, né? Porque todos nós somos falhos. Agora, o mais importante é que aquele que é perdoado, que haja uma renovação na vida dele. Que ele reconheça que ele errou, que foi perdoado e que precisa melhorar a vida. Isso é mais importante. Agora, para Deus, nós podemos pecar a vida toda. Se no final da vida a gente se arrepender e pedir perdão, Deus vai perdoar. Agora, entre nós deve haver sempre o perdão. Muito obrigado. Ok? Vamos ler o final da parábola, então? Vamos ver o que aconteceu aí. Veja aí. A partir do verso 25, veja como Jesus termina essa parábola. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Então a festa estava acontecendo. O pai recebeu e perdoou o filho. E deu a ele a condição de filho. Roupas novas, anel da família, sandália nos pés. Veja agora, ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão. E teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, olha aí, ele não ficou feliz. Ele ficou indignado, zangado, irado, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, esse teu filho, não é nem irmão dele mais, é filho do pai, mas não é irmão. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque se teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E assim termina a parábola. Ele entrou na festa? Não sabemos. Ele perdoou o irmão? Não sabemos. João 13:13. Vós me chamais mestre e bem sabeis, porque eu sou. Jesus foi mestre. E não foi por acaso que a palavra ficou assim em aberto. Ela termina com você. Essa palavra termina comigo e com você, com o meu casamento, com o seu casamento, com a sua família. E aí? Vamos perdoar? Vamos partir para a festa? Vamos festejar o domingo? Vamos almoçar no caipirão em casa com arroz, feijão frito? Mas com paz ou com ódio? Com falta de perdão? Perdão é um desafio. É uma necessidade. Restaura relacionamentos e é um desafio. Perdão cura, abençoa e restaura. Sendo assim, era de se esperar que esse assunto, perdão dos relacionamentos em geral, mais especificamente em contexto de família, fosse vivido e executado no dia a dia dos crentes. Deveria ser assim, mas não é. Como não foi na parábola. Só 3 pessoas, pai e 2 filhos. E um ficou indignado, e tudo indica que não perdoou o irmão. Como é que continuou essa família? Não sabemos. Uma coisa eu sei. Se o irmão mais velho não perdoou o irmão, e perdoou o pai também, porque estava bravo com o pai também. Aquela família era um inferninho. Era um tormento, como pode ser a nossa. A cada vez que nos encontramos em uma situação que exige perdão, somos desafiados. Perdoaremos ou não? Qual a nossa atitude? Qual a nossa forma de viver?
O perdão é sempre um desafio seríssimo, que deve ser enfrentado com oração e humildade cristãs. E é na vida em família que este desafio se faz necessário. Conclusão e aplicações. Aprendemos que perdão é uma necessidade no relacionamento familiar. Ele produz restauração no relacionamento familiar. E é um desafio no relacionamento familiar. Você está vivendo em uma situação familiar em que a falta de perdão está trazendo sérias consequências? Responda para você. Eu estou apenas fazendo a pergunta para você pensar e resolver. Você deve hoje tomar uma decisão diante desse assunto que é fundamental na vida cristã, em especial na vida familiar. Não é possível uma vida cristã saudável, uma família em paz, harmonia, sem a prática do perdão. Você acha que em caso de traição conjugal, incestos, rejeição de filhos, abusos sexuais, é possível aplicar o perdão? Estou perguntando. O irmão já antecipou. Não tem problema. Resposta bíblica. Qualquer que seja o problema, o perdão deve ser aplicado sempre. Já falei da oração do Pai Nosso, e o texto que o irmão citou lá de Pedro, né? Não vamos ler o texto todo, mas Pedro perguntou e Jesus contou aquela parábola, né? Do homem que foi perdoado da grande dívida e depois estava esganando o outro que devia uma coisa ínfima. Como está seu casamento? Como está a sua família? Perdão na família é uma necessidade. Perdão na família restaura relacionamentos. E perdão será sempre um desafio para mim e para você. Que assim Deus nos abençoe.